Olá pessoal, meu nome é Renan, retornando a mais um tutorial aí de Excel. Nesse vídeo, ou nessa série de vídeos aqui que eu imagino que vai se estender por alguns vídeos esse tutorial, que vai ser o seguinte: a manipulação de banco de dados em Axis ou arquivos MDB através do VBA dentro do Excel. Ou seja, nós vamos ter o nosso banco de dados, nosso front-end aqui, onde a gente vai manipular os dados, um formulário no Excel, e os dados vão estar sendo armazenados lá no Axis, num MDB, num arquivo de banco de dados propriamente dito. A vantagem disso é eu poder trabalhar multiusuário, eu poder criar dentro do Excel um sistema multiusuário, o que não é uma tarefa fácil aí de se fazer, ou diria até praticamente impossível ao se trabalhar somente com Excel você conseguir fazer isso. É você ter um código mais limpo e um arquivo menor, porque você vai ter somente os formulários e os códigos que vão estar acessando esses dados lá no Axis, e os dados vão estar salvos lá no banco de dados de forma automática. Você não vai precisar executar um comando de ficar salvando, uma vez que lá no característica do arquivo MDB do Axis, ao você inserir um registro, ele já salvar de forma automática, sem você precisar estar dando esses comandos e salvando e tornando o código mais lento. Então vamos lá, primeiro passo para que a gente consiga fazer isso é a gente criar o banco de dados, ok? Então a gente vai lá no Axis, vamos abrir um banco de dados em branco aqui. Então aqui você pode salvar ele aonde você quiser. Então eu cliquei ali no novo banco de dados, ele vai abrir essa telinha aqui do lado. Então você vai dar um nome para ele aqui, banco, qualquer coisa que você queira dar, no bom sentido aí, pessoal. BD clientes, vamos colocar aqui. Não esquecer de colocar .mdb, que eu quero um banco MDB para evitar questão de diferentes versões aí, evitar geração de erros. Aí você pode escolher a pasta onde você quiser salvar, onde você queira salvar esse banco de dados. Então você escolhe o local e salva. O importante é você salvar num lugar na rede, no caso, se você for querer trabalhar multiusuário, para que várias pessoas tenham acesso a esse banco de dados para estar fazendo leitura, gravação e mudança desses dados aí. Então, depois que você criou o banco de dados, você vai fazer a criação. Aqui, se você já tem alguma noção de banco de dados de Axis, você vai verificar o seguinte aqui. Então ele vai abrir aqui, você pode clicar com o botão direito, modo design, vai dar um nome para a tabela. Não confundir aqui, pessoal, banco de dados com a tabela onde ele vai buscar os dados. Então aqui eu propositadamente coloquei BD clientes, só para uma questão de entendimento, e aqui eu vou colocar TB clientes, para não confundir TB de tabela, DB de banco de dados, porque dentro do banco de dados eu posso ter várias tabelas e posso estar trabalhando com várias tabelas desse jeito. Então aqui eu escolho o nome dos campos aqui, código, nome, sobrenome, CPF, RG. Eu já tenho um banco de dados prontos aqui que eu vou mostrar ele para não perder tempo nessa questão dessa parte aqui. O importante para que você não tenha registros repetidos no teu banco de dados é definir aqui o primeiro campo de ID, código, como chave primária. Então aqui ele gera um erro caso eu queira inserir um registro com o mesmo código. Então dessa maneira aqui ele evita a duplicidade de itens. Então vamos abrir o banco que eu já tenho pronto aqui para mostrar para vocês como eu estruturei ele. Daí vai ficar mais fácil para o entendimento. Então aqui eu criei um banco cadastro de clientes. Vamos habilitar o conteúdo. Então dentro do banco de dados cadastro clientes eu tenho a tabela clientes. E dentro dessa tabela clientes, vamos abrir no modo design, eu tenho código, nome, sobrenome, CPF, RG, endereço, número, cidade e estado. Aqui eu deixei tudo como texto para evitar erro na hora que a gente estiver cadastrando, mas depois você pode tornar o preenchimento obrigatório dos campos e configurar para que só seja permitida a entrada de números, para que evite erros durante o processo de cadastramento dos dados. Então aqui o único campo que eu deixei como número é o campo código aqui, e coloquei ele como chave primária. Então
a minha planilha lá no Excel vai estar acessando essa tabela aqui e vai estar inserindo esses dados nessa tabela que eu tenho aqui dentro do Axis. O Axis não precisa nem estar aberto, é só você deixar esse arquivo num local onde o caminho seja visto pelo Excel, ou seja, na rede, no Google Drive, aí, qualquer local onde você queira estar manipulando esse arquivo com várias planilhas diferentes. Então, no caso, o sistema multiusuário, na verdade, não é bem o sistema multiusuário. Você vai copiar esse mesmo sistema que está aqui e vai salvar ele em várias máquinas. Então, vão ser planilhas diferentes depois que você salvou ele em cada máquina, mas todas essas planilhas vão acessar o mesmo banco de dados. Isso é que torna o sisteminha multiusuário. Então, eu posso ter esse arquivo salvo em diversas máquinas diferentes dentro de uma mesma rede, só que o código que está direcionando para esse arquivo .mdb que a gente criou ali no Axis, ok? Então, vamos ver o código aqui, que gera todo esse processo, para que a gente entenda. Então, aqui foram criados 2 módulos. Esse módulo aqui não interessa, só esse daqui, módulo 1. Então, aqui no módulo 1, no editor do VBA aqui, onde eu coloco o procedimento aqui, a sub, que vai conectar ao banco de dados, o que vai fazer a desconexão, e aqui eu só coloquei uma macro aqui para facilitar para vocês aí, para vocês acharem um caminho quando você não souber aonde que o arquivo tá salvo. Então, a princípio, se você salvar essa planilha junto com o teu arquivo MDB na rede e você quiser saber o caminho, é só você vir aqui na planilha, depois que você copiou ela aí do canal aí que vai estar na descrição do vídeo, essa planilha, é só baixar ela e salvar no local na rede onde você queira estar salvando os arquivos ou no teu computador. Vir aqui em macros e acionar a macro caminho aqui, executa ela. Ela vai mostrar o caminho aonde essa planilha está salva. Mais uma vez, dizendo que você vai ter que salvar junto com o banco de dados para que ele informe o caminho correto da onde está o teu BD, ok? Daí você copia esse daqui, vem aqui no módulo 1 e a única coisa que você vai ter que configurar corretamente é isso daqui. Vai fazer a conexão com o banco de dados, então você vai ter que setar o teu banco, vai usar Open Database e vai colocar o caminho lá, seja ele qual for, e o nome do teu MDB, que aqui no caso é cadastro clientes, ok? Então aqui eu coloquei 2 caminhos porque eu tenho 2 micros aqui, então quando eu quero acessar por um eu acesso por lá, e quando eu quero só coloco como comentário e acesso do outro micro aqui. Ok, pessoal? Então, a princípio, a configuração que você vai ter que fazer é isso daqui. Só setar o teu banco de dados onde você vai estar pegando os dados e colocar o caminho corretamente aqui para que ele acesse. O restante vão ser configurações só dos campos, para que você não erre a questão do acesso aos cabeçalhos aqui de coluna das tabelas. Porque se você for tentar executar uma consulta e ele não encontrar essa tabela clientes e nem os nomes desses cabeçalhos aqui corretamente, ele vai gerar erro também, fazendo com que não funcione aí o teu sisteminha. Então, a princípio, pessoal, essa primeira parte dessa videoaula seria só para mostrar essas 2 questões aqui, de como você configurar para que ele acesse o banco de dados na rede, como gerar o teu arquivo MDB lá no Axis para que você possa buscar esses dados lá. Lembrando, para você diferenciar a questão de banco de dados, que é o arquivo, e as tabelas que a gente vai fazer as consultas depois. E lembrando mais uma coisa aqui, essa daqui é uma planilha que eu peguei, ela já é uma planilha que estava no estado bem avançado de codificação, então eu achei lá no site da Infoabril essa planilha e acabei adaptando ela, tirando tudo que não era necessário, deixando simplesmente os comandos aqui para que seja entendido como funciona essa questão de buscar os dados no banco de dados. Então ela foi inteiramente adaptada aí para essa necessidade aqui de estar explicando o funcionamento de um banco de dados em Axis manipulado através do Excel aqui com o Visual Basic. Então nessa primeira parte do tutorial seria isso. Na segunda parte a gente vai propriamente
falando aqui, vamos para a construção aqui dos códigos do formulário. Valeu, pessoal. Até mais.